Olá, bom falar com você novamente. Hoje vai dar sequência aqui no nosso tema. Vamos para o nosso segundo tema. E hoje a gente vai falar o porquê da revelação. Esse tema ele vai estar dividido em 4 a 5 pontos. Vou fazer um breve resumo dos pontos aqui agora para vocês e, na sequência, a gente vai falar um pouco sobre ele. E por que nós vamos falar do porquê da revelação? Obviamente que é um tema extremamente relevante para a nossa vida, que nós entendamos de forma muito clara a revelação do Senhor, né? No homem existe, naturalmente, um desejo de alcançar um conhecimento pleno. E quando a gente fala desse conhecimento pleno, é o conhecimento pleno de Deus. Só que isso não é capaz de atingir sem a ajuda do próprio Deus. Por quê? Pela complexidade, pela grandeza, pela relevância de tudo isso. Então, Deus nos revelou com um certo tom pessoal e trino. Então, ele se revela dessa maneira para a gente, né? E se revela através da história da salvação. Que, obviamente, o local onde a gente tem toda essa história da salvação, ela está recolhida e contida ali dentro da Bíblia, né? Com essa revelação, o desejo maior de Deus é que nós tenhamos, através disso que é oferecido dele, para cada um de nós, ou seja, ele nos oferece a possibilidade de viver em comunhão com ele, para que a gente possa participar dos seus bens, da sua vida, e assim chegar à vida eterna e à felicidade eterna. Então, isso de maneira resumida é o que a gente vai falar e aprofundar aqui. Aí os 4 pontos que a gente vai trazer hoje é o porquê da revelação, vamos entrar efetivamente nesse tópico, depois a revelação na história da salvação. O terceiro ponto que a gente aborda também é o Deus pessoal e o Deus trino, como que essa figura ela se configura, e é chamada a comunhão e a fé. Então, vamos começar pelo primeiro ponto, né, o porquê da revelação, né? No homem, naturalmente, existe um desejo de alcançar um conhecimento pleno de Deus, como eu tinha comentado com vocês, né? Só que esse conhecimento, no entanto, não pode ser alcançado somente pelas nossas forças humanas, né? Então, eu, enquanto ser humano, enquanto Henrique, aqui miserável, não consigo alcançar esse conhecimento. Porque Deus não é criatura material, ou um fenômeno sensível do qual possamos ter essa experiência. Certamente o homem pode obter algumas certezas sobre Deus a partir das realidades criadas e do próprio ser. Mas essas vias nos dão um conhecimento bastante limitado dele, obviamente dele, de Deus, e da sua vida. O que é importante entender é que, inclusive, né, para alcançar essa certeza, existem notáveis dificuldades, isso é fato. Por isso, se Deus não saísse do seu mistério e se revelasse aos homens, no seu ser, ou seja, revelasse aquilo que ele é, a situação do homem seria parecida com quem, segundo alguns autores medievais, viveu Santo Agostinho, né, em certa ocasião. É uma história bastante famosa, essa história de Santo Agostinho, que diz que um dia ele passeava pela praia, dando voltas, né? Passando pela praia, contemplando ali a natureza. Só que ele queria entender melhor. E o que passava sobre a sua cabeça era como seria o entendimento sobre a doutrina a respeito de Deus e sobre o mistério da Trindade. Em determinado momento, levantou a vista e viu um menino, né? Um menininho ali na praia brincando na areia. E ele se aproximou, né? E viu que ele corria até o mar. Então, Santo Agostinho viu aquele menino correndo até o mar, enchia um pequeno recipiente de água, voltava, esvaziava a água no buraquinho. Ou seja, ele pegava uma conchinha, assim, enchia o potinho d'água, jogava no buraco. Enchia o potinho d'água, jogava no buraco. E Santo Agostinho se aproximou do menino e pergunta: cara, o que você está fazendo aí, moleque? Obviamente, Santo Agostinho não falou assim, né? Perguntou de uma forma totalmente cortês, afinal de contas, era Santo Agostinho. E o pequeno menino respondeu: estou tirando toda a água do mar e vou colocá-la nesse buraco aqui. Obviamente, Santo Agostinho de imediato respondeu: mas isso é possível, né? Não tem como você fazer isso com esse potinho, com essa mini conchazinha, você não vai conseguir de forma alguma retirar toda a água do mar e colocar essa água do mar ali dentro. E o menino, sabiamente, respondeu a ele: mais impossível é tentar fazer o que você está fazendo. Compreender em sua mente pequena
humana, miserável, o mistério de Deus. Então, esse retrato traz para a gente uma necessidade que nós temos para que a compreensão da revelação de Deus ela é muito mais densa e muito mais complexa daquilo que a gente poderia imaginar. Deus, no entanto, não deixou o homem nessa situação, ou seja, sem ter um rumo, sem ter uma forma de entender. Ele quis se revelar, ou seja, manifestou-se, né? Manifestou-se e trazendo para a gente uma capacidade, porque Deus sai do seu mistério e tira o véu que nos impedia de conhecer quem ele é, como ele é. E por que ele não faz isso de maneira clara e objetiva? Não fez isso para satisfazer a nossa curiosidade, e nem apenas para comunicando uma mensagem sobre si mesmo, mas se revelou vindo ele mesmo ao encontro dos homens. Ou seja, a revelação de Deus é feita através dele enquanto homem, especialmente com o envio de seu Filho ao mundo e com o dom do Espírito Santo, e convocando-os, Filho e Espírito Santo, a entrar em uma relação de amor com ele. Por que que Deus fez isso? Ele quis revelar a sua própria intimidade, tratar os homens como amigos e como os filhos amados, né? Para vê-los plenamente felizes com seu amor infinito. É importante a gente entender que os anseios de plenitude, os anseios de salvação, que estão inscritos em nossa condição humana, não podem ser satisfeitos com bens terrenos. Isso é fato. No entanto, a revelação de Deus, a entrega que ele faz de si mesmo, doando o seu amor infinito, tem a capacidade de transbordar o coração humano, enchendo o nosso coração de uma felicidade muito maior do que o próprio homem é capaz de desejar ou imaginar. Como escreveu São Paulo aos Coríntios, né? O que o olho não viu, nem o ouviu, nem o ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam de verdade. Importante, né, essa contextualização, né? Porque a gente não tem uma noção muito clara da grandeza de Deus e só através dessa revelação que a gente vai conseguir ter. E, na verdade, a gente só vai conseguir conhecê-lo, entendê-lo, quando nós estivermos na vida eterna, olhando face a face. Continuando essa questão da revelação e por que que ela é importante, né? Ela constitui o cumprimento das aspirações mais profundas, daquele desejo de infinito de plenitude que se abriga no íntimo do ser humano, abrigando a uma felicidade, né? Ou seja, ele não apenas abriga no fato de nos receber em relação a uma felicidade, mas ele abre um caminho para uma felicidade não momentânea nem limitada, ou seja, a felicidade eterna. Então, quando a gente começa a falar nesse primeiro aspecto, porquê da revelação, é justamente isso. É para que nós possamos entender, dentro das nossas limitações humanas, a necessidade que temos da relação filial com Deus, para a partir daí podermos provar um pouquinho, ainda em vida, do que será a nossa realização plena da felicidade, né? Porque não é uma felicidade que não é momentânea, que ela não é limitada. Na verdade, abre-se, através da revelação de Deus, uma felicidade eterna. O segundo ponto para a gente poder tratar hoje aqui é a revelação na história da salvação. Eu já tenho que contextualizar um pouco a história da salvação, como ela começa e como tudo isso é tratado e é observado. Segundo o Concílio Vaticano II, a revelação responde a um plano, ou seja, a um projeto que se desenvolve mediante a intervenção de Deus na história dos homens. Deus toma iniciativa e intervém na história por meio de determinados acontecimentos. Isso é fato. Como a chamada do patriarca Abraão à fé, por exemplo, a libertação dos israelitas do Egito. E por aí vai, dentro da nossa Sagrada Escritura, a gente tem todo esse conhecimento. E Deus ordena esses fatos, ordena no aspecto de deixá-lo ordenado historicamente e ordenar para que ele seja executado, que ele ocorra, que ele seja materializado, para que expresse a salvação que ele deseja dar aos homens. O próprio Deus comunica o sentido profundo desses acontecimentos, o seu significado para a salvação, aos homens escolhidos por ele. Mais à frente a gente vai falar uma diferença bem interessante que a gente precisa notar de forma clara.
entre ser escolhido e estar entre os eleitos. Deixa eu falar um pouco mais para ele. Só dando um spoiler, a gente pode usar o caso aqui, por exemplo, de Judas. Judas era um apóstolo, mas optou por não viver com Jesus. Então a gente tem que ter muito claro esse discernimento, né? Deus nos chama copiosamente. Deus nos chama com seu amor, com sua misericórdia, com sua graça. Porém, nós temos que responder a isso. Não basta, não, pô, peraí, eu tô entre os 12 aqui, tô garantido, pô, tô de boa, sou um filho de Deus, beleza. Vou à missa todo domingo, pô, salvação concreta. Não é bem assim. E aqui a gente continuando, justamente isso, né? Deus, nessa necessidade que nós homens temos de entender a revelação, cria e permite que fatos históricos ocorram e eles os ordena para que isso aconteça, né? E o próprio Deus comunica o sentido profundo desses acontecimentos, né? O seu significado para a salvação do homem, que ele escolhe, né? E é o que ele constitui como sua testemunha dessa ação divina. Aí nós temos um exemplo de Moisés, Arão, que foram testemunhos dos milagres de Deus. Temos outros testemunhos que a própria história, eu não vou me pegar muito aos exemplos, mas sim ao fato, de maneira geral, que é ordenado, né? Moisés e Arão foram testemunhos dos milagres que Deus fez para obrigar, né, o faraó do Egito a deixar o povo de Israel partir. E assim eles ficaram livres da escravidão. Só um exemplo pequeno de como age Deus nesse sentido. Dessa maneira, Deus revelou e realizou uma etapa do seu desígnio. Abriu alguns caminhos previstos por ele mesmo, desde a sua eterna sabedoria, para que os homens soubessem que estar com Deus significa liberdade e salvação. Esse é o ponto principal. Lembra do exemplo que eu citei agora há pouco sobre Judas? Liberdade e salvação. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, para que nós não tornemos a nossa liberdade em libertinagem, que nós não subvertamos a nossa salvação por achar que estamos salvos. Então, são caminhos distintos, né? A essa etapa se seguiram outras, né? Outros caminhos e outras ações promovidas por Deus, acontecimentos que fizeram que nós entendêssemos de maneira clara e concreta esse desejo de sermos salvos, né? Por isso que ele fala, por isso a gente estuda a história da salvação. A história da salvação de Deus com os homens. Essa história da salvação ela é narrada no Antigo Testamento, e mais concretamente nos livros iniciais, Gênesis e Êxodo. E nos livros históricos do Antigo Testamento também. A história da salvação, é importante que a gente note isso, ela culmina em um grande acontecimento, a encarnação do Filho de Deus. Isso é o cume da história da salvação. Um acontecimento, obviamente, situado em um determinado momento da história humana que marca a plenitude desse projeto de Deus. Ou seja, ele traz o seu filho no ápice da história da salvação como o responsável maior dessa salvação. E como isso se dá? Se dá porque a encarnação é um acontecimento singularíssimo, único. É porque se você olhar agora no seu relógio, essa hora ela ocorre porque, obviamente, vocês sabem. Mas vamos deixar assim essa interrogação, né? Por que que hoje são, por exemplo, estou gravando esse vídeo para vocês agora, dia 14/10 às 16h10 aqui no Buritis. Por que que hoje é dia 14/10, né? Tem tudo a ver com a história da nossa salvação. Então, essa encarnação de Jesus enquanto homem é esse acontecimento singular, né? E aí Deus não intervém na história como antes, através de certos acontecimentos e palavras transmitidas por meio dos homens escolhidos, mas ele mesmo entra na história. Ou seja, faz-se homem e se torna protagonista interno dessa história humana para guiá-la e conduzi-la ao Pai por dentro, com a sua pregação, milagres, com a sua paixão, morte e ressurreição. Somente nesse aspecto da morte e ressurreição. Tanto é que nós temos o nosso calendário, ele é, por isso que eu falo do dia de hoje, justamente por isso. Ele baseia-se justamente nesse fato histórico. Não só o nosso calendário, mas vários aspectos da humanidade hoje em dia circundam este fato histórico, que é a nossa salvação. E por que que isso ocorre? Isso ocorre e acaba sendo consolidado com o envio, né, do Espírito Santo.
que foi prometido aos seus discípulos. Na nossa história da salvação, obviamente culminada, né, que culmina com a vinda de Cristo, e o envio do Espírito Santo, Deus, além de nos revelar o seu próprio mistério, revela-nos também qual é o seu projeto em relação a nós. Dar pausa. É importante quando a gente faz quer trazer não um ar dramático, mas uma relevância ao que a gente fala, é importante que a gente tenha isso muito claro. Então, ele não quer apenas trazer relevância ao seu mistério, mas ele quer revelar para cada um de nós o projeto que ele tem para o ser humano, para a gente, para mim, para você. E esse projeto é um projeto grande e muito bonito, porque nós fomos escolhidos por Deus, inclusive antes da criação do mundo, né? Do Filho para, obviamente, Jesus Cristo. O outro ponto importante que a gente não pode deixar desassociar de desse fato histórico é que nós não somos fruto da casualidade. Isso é importante. Não existe casualidade nisso. Nós somos fruto de um projeto que nasce do amor de Deus, que é um amor eterno. Bom, como nós vimos anteriormente, a felicidade plena, a felicidade eterna. Nossa relação com Deus não se deve apenas ao fato de Ele nos ter criado. E também não se deve apenas ao fato da nossa finalidade também não ser limitada simplesmente ao fato de existirmos no mundo. Ou de estarmos dentro desse fato histórico. Né? Não, não é isso. Não somos somente criaturas de Deus. Porque desde que Deus pensou em nos criar, contemplou-nos, ou seja, ele já pensou com os olhos de Pai e nos destituiu, ou seja, e já pensou que nós seríamos seus filhos, filhos adotivos. Nesse caso, irmãos de Jesus Cristo, seu filho único. Por isso, nossa raiz última, ou seja, a nossa fiel ligação, está escondida no mistério de Deus. E só o conhecimento desse mistério, que é um mistério de amor, permite nos decifrar o motivo último da nossa existência. Então, a gente começa a entender um pouco melhor, né, como que cada fato histórico ocorre, a mudança que tem se você olhar do nascimento de Jesus Cristo, Deus operava com seus Messias, com seus interlocutores, com as ações que ele permitia e que ele provocava que acontecesse. Já para a nossa salvação ele faz diferente, ele vem, seu próprio filho vem e faz com que, estando entre nós, nos demonstre como nós devemos ser. É um ato absurdo de humildade, né? Humildade, amor, graça e misericórdia. Um outro ponto que é necessário a gente entender é que o compêndio do catecismo resume essa ideia de uma maneira muito peculiar, né? E diz o seguinte, que Deus, em sua bondade e sabedoria, revela-se ao homem, ou seja, é uma afirmação. Deus, em sua bondade e sabedoria, revela-se ao homem. Com ações e palavras, revela a si mesmo e a seu desígnio benevolente, que desde toda a eternidade prevaleceu em Cristo a favor dos homens. Esse desígnio, né? Ou seja, esse desejo, essa vontade, esse projeto de Deus consiste em fazer com que, pela graça do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, todos os homens participem da vida divina. São seus filhos adotivos no seu único filho. Ou seja, cria-se uma grande família. É importante essa questão do Espírito Santo. Mais à frente a gente vai ter uma aula só sobre o Espírito Santo. Nós precisamos estar muito próximos, ligados aos dons do Espírito Santo, às graças que nós recebemos do Espírito Santo, entendermos como a gente se relaciona com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O terceiro ponto, e o penúltimo que a gente vai falar hoje, ele versa sobre o Deus pessoal e o Deus trino. Vamos, peraí, como assim o Deus pessoal e o Deus trino? A gente poderia falar aqui, sugerir a segunda e a terceira pessoa da Santíssima Trindade? Então, vamos ver se é isso aqui. Os livros antigos, até colocando de uma maneira mais adequada, os livros do Antigo Testamento preparam para a revelação mais profunda e decisiva sobre Deus, que acontece no Novo Testamento. Essa preparação apresenta Deus principalmente como um Deus da aliança, ou seja, o Deus que toma a iniciativa de escolher o povo de Israel para estabelecer um pacto de amizade e salvação com ele.
Isso é a pedra fundamental, é a base. Deus não espera desse pacto nenhum benefício para si mesmo, óbvio, ele é Deus, ponto. Ele não necessita de nada, porque é um ser transcendente, infinito, eterno, onipotente e totalmente acima do mundo. Entretanto, propõe a sua aliança por pura benevolência, porque esse pacto é bom para a felicidade de Israel e para a felicidade do mundo inteiro. Então, é essa que Deus não precisa da gente. Nós que precisamos de Deus na nossa vida. Por isso, o Deus que o Antigo Testamento nos apresenta é plenamente superior e transcendente ao mundo, e ao mesmo tempo intimamente relacionado com o mundo, com o homem e com a sua história. Por si mesmo, permanece inacessível em sua grandeza, mas o seu amor o torna imensamente próximo dos homens. Interessante isso, né? Ele é grande por natureza, porém o seu amor nos torna próximo dessa imensidão dele. É soberanamente, tá, livre em suas decisões e, ao mesmo tempo, está internamente comprometido com elas. E por que que isso acontece? Tudo isso se dá a Deus, e isso dá e traz a Deus um caráter fortemente pessoal, porque é o próprio das pessoas decidir, escolher, amar, manifestar-se aos outros. Só que nós, os homens, manifestamos a nossa pessoalidade e o nosso caráter com o que dizemos e com os nossos atos. Isso é fato. Por meio desses atos, por meio dessas ações, os outros aprendem a nos conhecer. Com isso, a gente revela o nosso modo de ser, através dos nossos atos. E Deus faz o mesmo. No Antigo Testamento, Deus se revela, em primeiro lugar, com as palavras. É importante a gente notar isso. E a gente encontra frequentemente expressões nas que Deus se refere a si mesmo em primeira pessoa. Por exemplo, eu, Javé, sou o teu Deus. Ele já começa dizendo isso. Então ele já está dizendo, eu sou o teu Deus, primeira pessoa. Outras vezes, é o profeta que comunica as palavras de Deus. Assim fala Javé. Então a gente consegue ter essa interlocução direta na primeira pessoa e depois uma interlocução através dos profetas, né? E junto com essas palavras vêm as obras de Deus. Então, por exemplo, então Deus se lembrou de Raquel, ouviu-a e tornou-a fecunda. Exemplo, o Senhor Javé dos exércitos vos chamou. É um outro exemplo de como é essa tratativa, né? Ou seja, palavras e obras que iluminam mutuamente, né? E que revelam a vontade de Deus e que guiam o povo eleito até a verdadeira fonte da vida, que é Ele mesmo. Afinal de contas, Ele é a fonte da vida. Então, esse é um aspecto, é uma visão no Antigo Testamento. No Novo Testamento, contém, em relação ao Antigo, uma novidade surpreendente. Os evangelhos no Novo Testamento mostram que Jesus chama Deus de meu Pai, de uma forma exclusiva e intransferível. Já é a primeira forma diferente de apresentação. Há uma relação única e singularíssima entre o Pai e Jesus, que não pode ser expressa somente com termos humanos e temporais. Ela é transcendente e é atemporal. As palavras e obras de Jesus também indicam que ele não é apenas um homem, ou apenas um homem, e mesmo que Jesus nunca tenha se proclamado Deus. Deu a entender, sim, com absoluta certeza que o era, pelo que disse e pelo que fez. Por isso, os apóstolos proclamaram em seus escritos que Jesus é o Filho de Deus eterno, que se fez homem por nós e pela nossa salvação. Um ponto interessante da gente entender é que, além de tudo isso, Jesus não revelou apenas a sua relação íntima com o Pai, mas também a do Espírito Santo com o Pai e com ele mesmo. Né? O Espírito Santo é Espírito do Pai, Espírito do Filho de Cristo, ou simplesmente Espírito de Deus. Deste modo, o caráter pessoal de Deus que se manifestou no Antigo Testamento se apresenta com uma dimensão surpreendente no Novo. Deus existe como Pai, como Filho e Espírito. Interessante essa questão, Pai, Filho e Espírito.
que configuram uma única pessoa. Isso não significa, obviamente, que sejam três deuses, né? Aí vem a explicação do que eu havia comentado. E sim que são três pessoas distintas na unidade do único Deus. Sempre importantíssimo que a gente entenda. Por que isso? Porque isso é a realização da Trindade. Isso se entende melhor se consideram, né, se a gente considerar os nomes das pessoas. Por exemplo, pois falam de que a relação entre elas é de intimidade profunda, quando a gente fala de nome, né? Entre os homens, é natural que a relação paterna-filial seja de amor e de confiança. No plano divino, né? Esse amor e essa confiança são tão plenos que o pai é totalmente íntimo ao filho e vice-versa. Se a gente faz uma analogia, a relação entre cada um e o seu próprio espírito é de intimidade. Tantas vezes nos encontramos conosco mesmo, né? A gente se encontra no fundo da nossa consciência, a gente para fazer meditação, para refletir, e a gente se depara com a nossa consciência. Escutamos nossos pensamentos, sondamos nossos sentimentos. Assim a gente se conhece de forma mais interior. Assim a gente conhece interiormente, né? E podemos falar que, de modo análogo, o Espírito Santo é Deus que conhece o coração de Deus. Ele mesmo é o mistério dessa intimidade recíproca com o Pai e com o Filho. E tudo isso nos conduz a uma conclusão única. Deus é um mistério de amor. Não de amor exterior, amor às criaturas, mas de um amor interior, entre a pessoa divina e esse amor tão fértil nele, que as três pessoas são uma única realidade. Um só Deus. Tem um teólogo no século XII, Ricardo de São Vítor, pensando na Trindade, escreveu da seguinte maneira: para que possa existir, o amor necessita de duas pessoas. Para que seja perfeito, requer-se abrir a um terceiro. Pai, Filho e Espírito Santo. Tem a mesma dignidade, tem a mesma digna, tem a mesma realeza, tem a mesma natureza. São três, um único Deus. Um só mistério de amor. É interessante essa colocação de que é colocado ali pelo Ricardo de São Vítor, que ele diz que para que possa existir um amor, né, necessita de duas pessoas e requer que se abrir a um terceiro. E isso aqui a gente também faz uma analogia muito clara para a fecundidade do matrimônio. Para que o matrimônio seja verdadeiro, nós precisamos, a maioria de nós somos casados, ter essa abertura ao terceiro, no caso, a terceira pessoa que vai estar ali conosco. E essa terceira pessoa, de maneira simbólica, é a forma concreta de dizer: este matrimônio foi consumado. Tá? Da mesma maneira, a existência da Santíssima Trindade. Por fim, o quarto ponto que a gente traz hoje aqui é a chamada comunhão. Né? Como essa comunhão e essa fé me tocam? Como que essa comunhão e essa fé me chamam para viver essa revelação? Né? Um documento do Concílio Vaticano II sintetiza qual é o objetivo da revelação. Esse documento ele versa sobre a imagem que o Deus invisível, levado por seu grande amor, fala aos homens como amigos e com eles se entretém para os convidar à comunhão consigo e nela os receber. Interessante isso, né? Qual a importância da amizade e a importância desse amor filial que a gente precisa ter com Deus, sem deixar e sem se esquecer que isso é um amor filial, que nós precisamos dessa relação. E qual é o objetivo disso? O objetivo é oferecer aos homens a possibilidade de viver em comunhão com Ele, para que possam, ou seja, para que nós possamos participar dos seus bens e da sua vida. A revelação, é importante a gente notar isso, ela refere-se à felicidade e à vida de cada homem e de cada mulher. Então a revelação ela não está ali só para falar, eu sou Deus, sou super vaidoso, quero que vocês me conheçam. Não, cara, não é isso. É porque a revelação, por si só, não faz sentido. O sentido da revelação é que nós busquemos a revelação e, através dela, nós tenhamos clareza da felicidade e da vida eterna que cada homem e cada mulher precisa buscar. E nesse aspecto, podemos nos perguntar como essa revelação de Deus chega a cada um de nós. E quais são os instrumentos, né, que Deus se serve
ou que meios Deus emprega para que os homens saibam e formam chamados, que foram, né? Que nós, todos nós fomos chamados, e todos nós formamos uma comunhão de amor e de vida com o seu Criador. Ou seja, como é que eu entendo que eu fui chamado por Deus? Quais são os instrumentos, as ferramentas? Como é que se lhe dá isso, né? E a resposta para essas perguntas tem uma dupla vertente, né? O primeiro lado, né? E aí a gente precisa frisar que Cristo fundou a igreja para que continuasse a sua missão no mundo, isso é ponto, e que a igreja é intrinsecamente evangelizadora e a sua tarefa consiste em levar a boa nova do evangelho a todas as nações, né? E a cada época histórica, de modo que por meio da pregação os homens possam conhecer a revelação de Deus e o seu projeto salvador. Mas a igreja não realiza essa tarefa sozinha. Importante a gente saber, e certamente vocês sabem disso. Cristo, o seu Senhor e Fundador, é na realidade quem continua dirigindo a igreja do seu lugar no céu, junto ao Pai. E aí entra o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Conduz e anima a igreja para que leve a sua mensagem aos homens. Desse modo, a tarefa evangelizadora da igreja está vivificada pela ação da Trindade. Por outro lado, é verdade que as circunstâncias históricas nem sempre permitem que a igreja desenvolva essa tarefa de maneira eficaz. Não faltaram obstáculos, né, que se opuseram à difusão do evangelho e por isso, em cada época, há homens, às vezes muitos, que não chegam a receber de fato a boa nova da chamada à comunhão com Deus e a salvação. E não chegam a conhecer a fé de modo significativo, porque não recebem um anúncio do Salvador. Mas, no entanto, isso significa que não tem contato com a revelação cristã, porque a ação do Espírito Santo não está limitada por nenhuma circunstância. Ele, sendo Deus, pode convidar a cada um a formas de comunhão com ele, que se faz presente no interior da consciência e que plantam uma semente da revelação no coração humano. Isso é importantíssimo a gente entender. Por isso não existe ninguém que não receba de Deus a ajuda e as luzes necessárias para alcançar a comunhão com ele. Deus sempre é presente nas nossas vidas. Mas nesses casos, né, quando não se pôde receber a pregação da igreja, nem um testemunho de uma vida cristã autêntica, a relação com Deus é habitualmente confusa e fragmentária, né, que é uma pena. E isso só se esclarece e aperfeiçoa quando se chega a perceber a mensagem da salvação e se recebe o batismo. Então, o ponto de partida realmente é o batismo, né? Até aqui, nesse ponto, nós falamos quase sempre de revelação como um convite de Deus para a comunhão com Ele e para a salvação, obviamente. Mas qual é o papel do homem? Qual é o nosso papel em tudo isso, né? Como se aceita essa salvação que Deus oferece quando chama os homens a serem filhos de Deus e de Jesus Cristo? Como é que faz isso, né? E a resposta é dada pelo Catecismo da Igreja Católica, que diz o seguinte: a resposta adequada a esse convite é a fé. E o que é a fé? Como que a gente obtém a fé? Porque é muito fácil, não, você tem que ter fé, beleza, mas qual é a fé? O que que é fé? Como eu tenho a fé? E nós falamos no nosso primeiro encontro sobre a importância da razão e da fé, que elas andam juntas, né? E a fé não é mera confiança humana em Deus, é também, e também não é uma opinião, tá? Que é muito importante que a gente entenda isso. Mais ou menos convicta de algo. Não, eu acho que não, tenho fé que o Flamengo vai ser campeão brasileiro ainda, o Botafogo é cavalo do Paraguai. Isso não é fé. Por mais que eu gostaria que o Flamengo fosse campeão. Às vezes usamos o verbo acreditar no sentido de pensar ou opinar sobre. Exemplo bem simples aqui. Acredito que hoje vai chover. Eu queria que chovesse mesmo, está muito calor. Eu acredito que está acontecendo é algo passageiro, alguma dificuldade, algum momento crítico que eu estou passando, por exemplo. Minha tia está num momento bem delicado da vida dela, uma série de sequelas de uma doença. Então, é um exemplo de algo passageiro. Nesse exemplo, alguns motivos para pensar que algo é certo, mas na realidade nós temos certeza de que será assim, né? Pô, eu gostaria que chovesse, eu gostaria que o Flamengo ganhasse. Eu acredito que vai ganhar. Não, eu acredito que talvez chova hoje, sim. Tem potencial para ganhar o Campeonato Brasileiro, mas não é certo. Quando se fala da fé na religião cristã, trata-se de algo diferente, né? A fé, ela é uma luz interior que vem de Deus e toca o nosso coração, empurrando
o nosso coração, obviamente, a reconhecer a sua presença e a sua atuação. Por exemplo, em um território de missão, alguém entra em contato com o cristianismo pelo trabalho, do missionário. Aí pode acontecer, se interesse e fique, bom, fascinado pelo que houve. Beleza, tá lá. Deus ilumina e o fez perceber que tudo isso é muito bonito, trabalho missionário, que realmente dá sentido à vida. Descobre significado que talvez já estivesse procurando há muito tempo. Eu quero fazer alguma coisa missionária, algum trabalho voluntário. Só que até então não tinha êxito. Essa pessoa não ouvia apenas um discurso que faz sentido. Além disso, ela recebeu uma luz. E essa luz faz sentido e a faz feliz, porque se abrir o horizonte de sentido, não de sentir, mas de algo que faça sentido na vida dela, que talvez não achasse que existisse. Por isso, abraça essa oportunidade com alegria quando ouve essa oportunidade, quando se depara com aquela situação. Esse sentido da sua vida que ele fala, quem fala com ele é Deus. E Deus fala através de um grande amor e transmite essa certeza de que aí está a chave da sua existência, nesse amor de Deus. Nisso que Deus criou, nessa oportunidade que Deus trouxe para aquela pessoa. Que Deus que ama e a chama à salvação. Por mais que a pessoa não tenha esse entendimento. Essa luz é um dom, uma graça de Deus. E a resposta que essa luz fez fecundar na alma é a fé. É justamente essa a essência da fé. Então, muitas vezes, quando a gente está ali buscando a nossa conversão, está no início da nossa conversão, nós somos igual apaixonados, né? Tem aquela coisa quente, latente. Também é a nossa fé, é a razão trabalhando para que a gente consiga ter cada vez mais fé sobre aquilo que está acontecendo na nossa vida. Tendo em vista isso, a fé é algo ao mesmo tempo divino e humano. É a ação divina na alma e a abertura do homem a essa ação divina. Por isso que é divino e humano. E isso trata-se de um ato de adesão ao Deus que se revela. Essa é a importância de a gente ter isso muito claro, né? O Concílio Vaticano II resume essa ideia quando afirma que, para que se preste esta fé, né, para que eu possa receber e transmitir essa fé, exige-se a graça prévia e adjuvante de Deus, e os auxílios internos do Espírito Santo, que move o nosso coração e converte-o a Deus. Abre os olhos da mente, né? E dá a todos a suavidade do consentir e crer na verdade. Então, olha como que é belo isso daí. Então, eu preciso ter a ação humana de estar aberto para receber aquele desenho de Deus, que é uma forma da revelação. Todos nós, por nossa dimensão humana, né? E pela dimensão humana que nós temos, a fé é um ato do homem, um ato livre. De fato, a própria pregação do missionário que convenceu aquela pessoa a ter uma vida missionária, uma vida de doação, pode mover alguns a realizar um ato de fé, mas para outros não. Né? Para uns aquilo vai funcionar, para outros não. Deus, que conhece os corações, ilumina cada um de acordo com as suas disposições. E nós, homens, ficamos sempre livres para acolher ou rejeitar o amoroso convite de Deus que Deus faz para cada um de nós. Para aceitar Jesus como Senhor da nossa vida ou renegá-lo. Então, nós temos o livre-arbítrio. Então, Deus nos toca de acordo com a nossa realidade. Pode ser que para algum um trabalho missionário, um trabalho voluntário, não vai tocar o cara. Pode ser que uma dor extrema que ele passa possa aproximá-lo de Deus. Essa é a última opção, né? No entanto, ou seja, renegar a Deus a partir da maneira que ele se apresenta traz o perigo de fazê-lo perder a felicidade terrena e eterna. Se Deus se apresenta a mim através de uma dor, através de uma alegria, de uma necessidade, de uma ajuda, e eu renego a isso, certamente eu estou diante de uma dificuldade criticíssima de perder a felicidade terrena e principalmente eterna. E a fé, além disso, além desses aspectos que foram tragos aqui para vocês, um ato de confiança. Isso é a fé, né? A fé é um ato de confiança, porque aceitamos ser guiados por Deus. Aceitamos que Cristo seja o Senhor que indica, com sua graça, o caminho da liberdade e da vida. Crer é se entregar com alegria,
Lembra que nós falamos de um projeto que Deus tem para cada um? Crer é se entregar-se com alegria ao projeto providencial que Deus tem para cada um de nós. E que conduz a viver, ou seja, que nos conduz a estar com Deus, a viver com Deus esse amor filial, como bons filhos de Deus em Jesus Cristo. E a fé faz-nos confiar em Deus, como o patriarca Abraão confiou, como confiou a Virgem Maria, como nós precisamos confiar, como confia, e nós precisamos ter esse exemplo de confiança em todos os momentos da nossa vida. Então, hoje nós falamos aqui sobre esses aspectos importantes, né, que foi o nosso segundo conteúdo dessa nossa jornada, porquê da revelação. Resumimos aqui exatamente o tema, o porquê da revelação, a revelação na história da salvação. Traçamos uma linha do tempo no Antigo e no Novo Testamento. Falamos também o Deus pessoal e o Deus trino, a importância de entendermos essa relação, e a chamada, a comunhão e a fé. Como nós vamos nos relacionar com Deus, como a nossa fé interage, como nós podemos e devemos ouvir o chamado de Deus. É isso, fiquem com Deus. Em breve disponibilizarei mais um vídeo para a gente continuar nossos estudos. Grande abraço.